Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos começando mais um culto e hoje nós celebramos o segundo domingo de Advento. Nas épocas de grande desolação e de escravidão, quando parecia que Deus havia abandonado o seu povo, ele levantava profetas que falavam em seu nome, ao mesmo tempo que criticavam com muita veemência os descaminhos e a desobediência do povo judeu. Os profetas falavam das promessas do Pai e de que o seu cumprimento estava próximo. A palavra que eles traziam para aquele povo sofrido era esperança. Nesse segundo domingo do Advento, que possamos relembrar algumas das profecias que tanto animavam o povo e que lhes davam esperança que as coisas realmente mudariam. Eu convido os irmãos e irmãs a abrir a Bíblia lá em Miqueias, capítulo 5. Nós vamos ler do 2 até o 5. Diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dois tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ele 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. O Senhor, ele é a esperança. O Senhor, ele é a nossa paz. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à dificuldade, o Senhor nos sustenta. Que possamos louvar o nosso Deus, adorar a Ele e agradecer por tudo que Ele tem feito. Em missão ao mundo veio aqui Jesus para toda a gente anunciar a luz. Cristo nos conclama a testemunhar por seu evangelho de amor sem par. Testemunho é vida por Jesus Senhor. Proclamemos Cristo, paz, justiça e amor. Forças há no mundo contra a vida e o ser. E o Senhor nos chama, amor já vencer. Mas o puro exemplo que nos dá Jesus mostra que é preciso enfrentar a cruz. Testemunho é vida, oh Jesus Senhor. Proclamemos Cristo, paz, justiça e amor. Pai, nós te agradecemos. Agradecemos, Pai, porque o Senhor nos chama de filho. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Porque nós dependemos completamente do Senhor. Obrigado por nos sustentar, obrigado, Pai, por ser a nossa paz. Nós te louvamos, Deus, e engrandecemos o seu nome, Pai. E queremos todos os dias te exaltar com as nossas vidas. Pai, que esse culto possa subir como aroma suave diante de ti. Receba, Pai, os nossos louvores e a nossa adoração. Receba, Pai, os nossos corações diante de ti. Que possamos ser
encontrados, Pai, achados como adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Em Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O sacrifício de Cristo é o que possibilita o nosso livre acesso ao Pai. É o que possibilita nós nos arrependermos, nós vencermos a nossa carne. Que nesse momento nós possamos entregar diante de Deus as nossas falhas, os nossos pecados, para que Ele nos perdoe. Pai, nós clamamos pela sua misericórdia. Clamamos pelo seu perdão, Pai. Perdoa, Pai, por todas as vezes que falhamos. Todas as vezes, Pai, que nós te colocamos de lado. Todas as vezes que deixamos a correr do dia a dia, Pai, nos distrair da sua presença. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que colocamos o nosso ego à frente. Por todas as vezes, Pai, que nós somos egoístas. Nos perdoa, Pai. Nos ensina a perdoar também os nossos irmãos e irmãs. E que possamos viver, Pai, na alegria da salvação, sabendo que o preço já foi pago. Nos dê, Pai, um coração arrependido, para que todos os dias possamos viver um relacionamento intenso contigo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos reler o finalzinho do versículo 5? Diz assim: O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O preço já foi pago. E nós aqui clamamos pelo perdão de Deus, que possamos alegres, porque Ele nos perdoou, que possamos alegres louvar ao nosso Deus. Também este vai ser o momento dos nossos dízimos e ofertas, e depois o pastor Silas com a palavra. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos e irmãs, boa noite. Nossa reflexão se encontra em Lucas capítulo 2, apenas no versículo 7. Diz assim: E ela deu à luz
a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Querido Deus, que bom estarmos nesse tempo de advento e que bom que o Senhor fala conosco, principalmente neste versículo. Não havia lugar na hospedaria. Será que existe lugar na nossa hospedaria, no nosso coração, para acolher Jesus? Eu espero que sim. Em teu nome santo. Amém. Baseado nas palavras do Evangelho, as imagens e símbolos ao longo dos séculos têm romantizado a família de Jesus em torno da manjedoura. Como a vida imita a arte, muitas vezes não vemos muito além disso. Muitas vezes deixamos Jesus na manjedoura. Nesse tempo de advento, mais do que em outros meses, a criança, Deus, volta para a manjedoura. Onde Jesus está? Onde está Jesus nesse tempo especial de advento? Seria melhor perguntar onde nós o colocamos. Ou melhor, onde nós o deixamos. Fiz uma vez essa pergunta, numa classe de estudos na escola dominical, e chegamos à conclusão: aonde nós colocamos Jesus? Na manjedoura. De fato, Jesus está na manjedoura, no chão, deitado, deixado, chorando. Costumamos colocar Jesus num lugar onde não incomoda, não é? É lá que nós colocamos Jesus. Até mesmo frequentamos igreja onde não nos incomodam com a palavra do Evangelho. Enquanto a maldade rola solta, Jesus está deitado e esquecido num coxo onde os animais comem. Assim, a arte e os poderosos da morte têm pintado o agir de Deus e a inocência de Jesus. Afinal, onde Jesus está no advento? Em algumas representações artísticas da manjedoura, percebemos a paz do ambiente, o olhar cuidadoso de José. Jesus está no colo de sua mãe. Esquecemos muitas vezes desta cena. Antes de Jesus ser deitado na manjedoura, ele esteve também no aconchego, no colo de Maria. No silêncio das Escrituras, ou seja, elas não falam sobre isso, mas provavelmente ele esteve também no aconchego do colo do seu pai. Somente depois de muitas carícias, afinal era um bebê, Maria o coloca na manjedoura para dormir em paz. Como diz o hino, noite feliz. Às vezes penso que ele não estava dormindo na manjedoura, mas estava esperando que nós o pegássemos e o levássemos ao nosso coração. Esse é o desafio para cada pessoa neste Natal, nesse tempo de advento. Tirá-lo do chão, do coxo, da manjedoura e trazê-lo para próximo do coração. Cientes que o menino no colo de Maria é o mesmo que na Sexta-feira Santa será crucificado. Ele dá sua vida em resgate de muitos, de mim,
de você, da humanidade toda. Ainda podemos ouvir as palavras do seu discípulo Tomé: toque nas minhas feridas. Quem não quer tocar nas feridas de Jesus nos dias de hoje, também não é digno de abraçá-lo. Certamente Jesus irá chorar se nossas mãos estiverem sujas de corrupção ou manchadas de sangue, se o nosso coração estiver cheio de ódio ou malícia, se a nossa vida não houve espaço para a paz com Deus e amor entre as pessoas. Advento leva-nos à manjedoura, não somente para contemplá-la, mas sobretudo para acolher Jesus com fé, pureza e devoção. Preparai o coração com fé, pureza, devoção. Assim o Rei a vós virá, que vida e salvação dará. Louvado seja Deus, que guia os passos meus. Onde está o advento? Está aí, na manjedoura. Amém. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado porque nesse tempo o Senhor nos traz de volta àquele lugar aonde o Senhor nasceu. E Pai amado, muito mais do que as representações artísticas vemos por esses dias, o Senhor nos convida a dar um passo à frente e perceber, ó Pai, que não havia lugar para o Senhor nascer e acabou nascendo num coxo, um lugar onde os animais se alimentam. E lá, Senhor, o Senhor está olhando para nós com o olhar de uma criança, esperando que nós o peguemos no colo, que levemos até o nosso peito e que deixemos o Senhor entrar em nosso coração. Que nós, Pai amado, não percamos mais essa oportunidade de deixar-se envolver pelo Natal, pela boa nova do nascimento de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Deus. Quebranta os nossos corações. E agradecemos porque os nossos irmãos aqui na igreja que estavam passando por problemas e dificuldades, principalmente de saúde, esta semana que vai terminando, eles têm, Senhor, melhorado, porque o Senhor tem abençoado, intercedido. Muito obrigado, Deus. E lhe peço por todos aqueles que nos ouvem nesta noite, que também, seja qual for o problema, eles possam sentir-se cuidados, amparados e curados por Ti. Senhor amado, ajuda-nos, abençoa-nos, ó Pai, livra-nos do mal. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Grande abraço, irmãos e irmãs, e até próximo domingo. E lembrem-se, o nosso culto de Natal vai ser dia 18 de dezembro, às 9 horas da manhã. Nosso coral está preparando lindas canções natalinas. Tenho certeza que valerá a pena estarmos juntos. Agradecemos a Deus por esse dia. Te vejo lá, hein? Tchau!